Capítulo 7. Quando nosso pai Adão viu que Sete tinha um coração perfeito, quis que ele se casasse, para que o inimigo não lhe aparecesse mais uma vez e o dominasse. Assim Adão disse a seu filho Sete: Eu desejo, ó meu filho, que tu te cases com sua irmã Aclia, a irmã de Abel, para que ela te dê filhos, que povoarão a terra, de acordo com a promessa de Deus a nós. Não tenhas medo, ó meu filho, não há vergonha nisso. Eu desejo que tu te cases, por receio de que o inimigo te vença. Sete, entretanto, não desejava se casar, mas por obediência a seu pai e sua mãe, ele não disse palavra. Assim Adão casou-o com Aclia. E ele tinha 15 anos de idade. Mas quando completou 20 anos, ele gerou um filho, a quem chamou de Enós, e depois gerou outros filhos além deste. Quando Enós tomou-se adulto, casou-se e gerou Cainã. Cainã também tomou-se adulto, casou-se, e gerou Malalel. Esses antepassados nasceram durante a vida de Adão e moraram na caverna dos tesouros. Então chegou a época dos 930 anos de Adão e dos 100 de Malalel, mas Malalel, ao tomar-se adulto, gostava de jejuar, orar e do trabalho duro, até que o fim dos dias de Adão aproximou-se. Capítulo 8. Quando nosso pai Adão viu que seu fim estava próximo, chamou seu filho Sete, que veio a ele na caverna dos tesouros e disse-lhe: Sete, meu filho, traze-me teus filhos e os filhos de teus filhos, para que eu possa abençoá-los antes de morrer. Quando Sete ouviu estas palavras de seu pai Adão, retirou-se e derramou um rio de lágrimas sobre suas faces e reuniu seus filhos e os filhos de seus filhos, e trouxe-os a seu pai Adão. Mas quando nosso pai Adão viu-os em sua volta, chorou por ter de separar deles. E quando eles o viram chorando, todos choraram junto, prostraram-se sobre suas faces dizendo: Como é que serás separado de nós, ó nosso pai? Como é que a terra te receberá e esconder-te-á de nossos olhos? Assim eles se lamentaram muito, e com palavras assim. Então nosso pai Adão abençoou-os a todos e disse a Sete, depois de abençoá-los: O Sete, meu filho, tu conheces este mundo, que cheio de tristeza e exaustão, e sabes de tudo o que nos aconteceu, de nossas provações aqui. Eu, portanto, ordeno-te agora com estas palavras: guardar a inocência, ser puro e justo e confiante em Deus, e não te inclinares aos discursos de Satã, nem às aparições nas quais ele se mostrar a ti. Mas guarda os mandamentos que eu te dou neste dia de hoje, depois dá-os a teu filho Enós, e que Enós os dê a seu filho Cainã, e Cainã a seu filho Malalel, de maneira que estes mandamentos prevaleçam firmemente entre vossos filhos. O Sete, meu filho, no momento em que eu morrer, tomai meu corpo e o ungiu com mirra, aloés e cássia e deixai-me aqui nesta caverna dos tesouros, onde estão estas lembranças todas que Deus nos deu do jardim. O meu filho, mais tarde virá um dilúvio que destruirá todas as criaturas e poupará apenas 8 almas. Mas, ó meu filho, que aqueles que forem poupados dentre vossos filhos naquele tempo, levem meu corpo num barco até o dilúvio passar e eles saírem do barco. Então eles levarão meu corpo e depositá-lo no centro da terra, pouco depois de serem salvos das águas do dilúvio. Pois o lugar onde meu corpo será depositado é o centro da terra, Deus virá dali e salvará toda a nossa raça. Mas agora, ó Sete, meu filho, coloca-te à frente de teu povo, cuida dele e mantém-no no temor de Deus, e conduze-o no bom caminho. Ordena-lhe que jejue para Deus, e faz-o entender que não deve seguir Satã, para que ele não o destrua. Então, novamente, afasta teus filhos e os filhos de teus filhos dos filhos de Caim, nunca lhes permitas misturarem-se com aqueles, nem se aproximarem deles, seja em suas palavras, seja em seus atos. Então Adão fez sua bênção descer sobre Sete, sobre seus filhos, e sobre todos os filhos de seus filhos. Em seguida voltou-se para seu filho Sete e para Eva sua mulher, e disse-lhes: Preservai este ouro, este incenso e esta mirra que Deus nos deu como uma marca, pois nos dias vindouros um dilúvio exterminará a criação inteira. Mas aqueles que entrarem para a arca deverão levar consigo o ouro, o incenso e a mirra, junto com meu corpo, e depositarão o ouro, o incenso e a mirra, com meu corpo no centro da terra. Então, depois de um longo tempo, a cidade onde forem encontrados o ouro, o incenso e a mirra com meu corpo,
será saqueada. Mas quando for saqueada, o ouro, o incenso e a mirra serão guardados junto com o espólio guardado, e nenhum deles perecerá, até que venha a palavra de Deus feito homem, quando reis os levarão e os oferecerão a ele, o ouro em lembrança de ele ser rei, incenso em lembrança de ele ser Deus do céu e da terra, e mirra, em lembrança de sua paixão. Ouro também como uma lembrança de sua vitória sobre Satã e todos os nossos inimigos, incenso como uma lembrança de que ele ressuscitará dos mortos, e será exaltado acima das coisas do céu e das coisas da terra, e mirra, em lembrança de que ele beberá fel amargo, e sentirá as dores do inferno de Satã. E agora, ó Sete, meu filho, vê, eu te revelei mistérios ocultos que Deus me havia revelado. Guarda meu mandamento para ti e para teu povo. Capítulo 9. Quando Adão terminou sua ordem a Sete, seus membros afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e sua língua cessou de falar de todo. Ele cerrou seus olhos e entregou o espírito. Mas quando seus filhos viram que ele estava morto, jogaram-se sobre ele, homens e mulheres, velhos e jovens, chorando. A morte de Adão ocorreu ao término de 930 anos de sua vida sobre a terra, no 15º dia de Barmude, após a contagem de uma etapa do sol, à 9ª hora. Foi numa sexta-feira, no mesmo dia em que ele foi criado, e no qual descansou, e a hora em que morreu, era a mesma de quando saiu do jardim. Então Sete o envolveu bem, embalsamou-o com muitas especiarias aromáticas de árvores sagradas e da montanha sagrada, e depositou seu corpo a leste, dentro da caverna, ao lado do incenso, colocou na sua frente uma lamparina permanentemente acesa. Em seguida seus filhos puseram-se diante dele chorando e pranteando a noite inteira até o raiar do dia. Em seguida Sete e seu filho Enós e Cainã, o filho de Enós, saíram e levaram boas oferendas para apresentar ao Senhor, e chegaram ao altar sobre o qual Adão oferecia presentes a Deus, quando ele o fazia. Mas Eva lhes disse, esperai até que peçamos primeiro a Deus que aceite nossas oferendas, e guarde consigo a alma de Adão seu servo, e que a leve para descansar. E todos puseram-se de pé e oraram. Capítulo 10. E quando terminar sua oração, a palavra de Deus veio e consolou-os pelo seu pai Adão. Depois disso, ofereceram seus presentes por eles e por seu pai. E quando terminar a sua oferenda, a palavra de Deus veio a Sete, o mais velho dentre eles, dizendo-lhe, o Sete, 3 vezes. Como eu estive com teu pai, assim também estarei contigo, até o cumprimento da promessa que eu lhe fiz, a teu pai, dizendo que eu enviarei minha palavra e salvar-te-ei a tua descendência. Mas, quanto a teu pai Adão, guarda os mandamentos que ele te deu, e afasta teus descendentes dos de Caim teu irmão. E Deus retirou sua palavra de Sete. Então Sete, Eva e seus filhos desceram da montanha para a caverna dos tesouros. Mas Adão foi o primeiro cuja alma morreu na terra do Éden, na caverna dos tesouros, pois ninguém morrera antes dele, apenas seu filho Abel, assassinado. Então todos os filhos de Adão levantaram-se e prantearam seu pai Adão e fizeram oferendas por ele, durante 140 dias. Capítulo 11. Após a morte de Adão e de Eva, Sete separou seus filhos, e os filhos de seus filhos, dos filhos de Caim. Caim e seus descendentes desceram e habitaram a oeste, abaixo do lugar onde ele matara seu irmão Abel. Mas Sete e seus filhos moravam ao norte, na montanha da caverna dos tesouros, para ficarem próximos de seu pai Adão. E Sete, o mais velho, grande e bom, de alma pura e de mente forte, liderava seu povo, e instruía-o em inocência, penitência e mansidão, e não permitia que nenhum dos seus descesse para junto dos filhos de Caim. Mas por causa de sua pureza eles eram chamados filhos de Deus, e estavam com Deus, no lugar das hostes de anjos caídos, pois continuaram louvando a Deus e cantando-lhe salmos em sua caverna, a caverna dos tesouros. Pois Sete punha-se em pé defronte ao corpo de seu pai Adão e de sua mãe Eva, e orava noite e dia, e pedia por misericórdia para si e seus filhos, e ao ter alguma dificuldade no lidar com um filho, ele o aconselhava. Mas Sete e seus filhos não gostavam do trabalho terreno, mas davam-se a coisas celestes,
pois não tinham outros pensamentos a não ser louvores, doxologias e salmos a Deus. Por isso eles sempre ouviam as vozes dos anjos, louvando e glorificando a Deus, vindas de dentro do jardim ou quando eram enviados por Deus numa missão ou quando subiam ao céu. Pois Sete e seus filhos, em razão de sua pureza, ouviam e viam aqueles anjos, pois o jardim não estava muito acima deles, mas apenas a cerca de 15 cúbitos espirituais. Agora, um cúbito espiritual equivale a 3 cúbitos humanos, ao todo 45 cúbitos. Sete e seus filhos habitavam na montanha abaixo do jardim, não semeavam nem colhiam, não manufaturavam nenhum alimento para o corpo, nem mesmo trigo, mas tão somente oferendas. Comiam os frutos das árvores carregadas que cresciam na montanha onde moravam. Pois Sete frequentemente jejuava a cada 40 dias, como também o faziam seus filhos mais velhos. Porque a família de Sete sentia o aroma das árvores do jardim, quando o vento de lá soprava. Eles eram felizes, inocentes, sem sobressaltos, não havia inveja, nem mais ações nem ódio entre eles. Não havia paixão animal, de nenhuma boca dentre eles saíam palavras deturpadas ou maldição, nem conselho mau nem mentira. Pois os homens daquele tempo nunca juravam, mas, sob circunstâncias difíceis, quando as pessoas precisam jurar, eles juravam pelo sangue de Abel o justo. Mas eles confinavam seus filhos e suas mulheres todos os dias na caverna para jejuar e orar e adorar Deus o Altíssimo. Eles se abençoavam no corpo de seu pai Adão e ungiam-se com ele. E assim fizeram até que o fim de Sete aproximou-se. Capítulo 12. Então Sete o justo chamou seu filho Enós e Cainã, filho de Enós, e Malalel, filho de Cainã, e disse-lhes: Como o meu fim está próximo, quero construir um telhado sobre o altar no qual oferecemos presentes. Eles obedeceram sua ordem e saíram, todos, tanto velhos quanto jovens, e trabalharam com persistência, construíram um lindo telhado sobre o altar. E a intenção de Sete, a fazer assim, era que a bênção vivesse sobre seus filhos na montanha, e que ele fizesse uma oferenda por eles antes de morrer. Então, quando a construção do telhado estava pronta, ordenou-lhes que fizessem oferendas. Eles trabalharam diligentemente nelas e trouxeram-nas a Sete seu pai, que a levou e ofereceu-as sobre o altar, e pediu a Deus que aceitasse suas oferendas, que tivesse misericórdia pela alma de seus filhos, e que os protegesse das mãos de Satã. E Deus aceitou sua oferenda e enviou sua bênção sobre ele e sobre seus filhos. Então Deus fez uma promessa a Sete, dizendo: Ao final dos grandes 5 dias e meio, acerca dos quais eu fiz uma promessa a ti e a teu pai, enviarei minha palavra e salvar-te-ei a tua descendência. Então Sete e seus filhos e os filhos de seus filhos, reuniram-se e desceram do altar, foram à caverna dos tesouros, onde oraram e abençoaram no corpo de nosso pai Adão, ungiram-se com ele. Mas Sete habitou a caverna dos tesouros por alguns dias e depois sofreu os sofrimentos da morte. Então Enós, o primogênito, veio a ele, com Cainã, com Malalel, o filho de Cainã, e Jared, filho de Malalel, e Enoque, filho de Jared, com suas mulheres e filhos, para receberem as bênçãos de Sete. Então Sete orou por eles e abençoou-os e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo: Eu vos imploro, meus filhos, não deixeis que nenhum de vós desça desta sagrada e pura montanha. Não façais camaradagem com os filhos de Caim, o assassino e o pecador, que matou seu irmão, pois sabeis, ó meus filhos, que fugimos dele, e de todo o seu pecado, com toda a nossa força, porque ele matou seu irmão Abel. Depois de dizer isto, Sete abençoou Enós, seu primogênito, e ordenou-lhe que mantivesse o hábito de ministrar na pureza diante do corpo de nosso pai Adão todos os dias de sua vida, e também de ir periodicamente ao altar que ele Sete construíra. E ordenou-lhe instruir seu povo em justiça, em discernimento e pureza todos os dias de sua vida. Em seguida os membros de Sete afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e tornou-se incapaz de falar, e ele entregou o espírito e morreu um dia depois de completar 912 anos, ao 27º dia do mês Abib, tendo então Enoque 20 anos de idade.
Então eles enrolaram cuidadosamente o corpo de Sete, embalsamaram-no com ervas aromáticas e depositaram-no na caverna dos tesouros, à direita do corpo de nosso pai Adão, e prantearam-no durante 40 dias. Ofereceram presentes por ele, como o fizeram por nosso pai Adão. Depois da morte de Sete, Enós elevou-se à chefia de seu povo, a quem ele instruiu em justiça e discernimento, como seu pai lhe havia ordenado. Mas na época em que Enós chegou aos 820 anos de idade, Caim tinha uma prole numerosa, pois eles casavam-se com frequência, dados que eram aprazeres animais, até que a terra abaixo da montanha estava cheia deles.